Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, estamos aqui, dia 4/8, segunda-feira, iniciando aí mais uma semana, a primeira semana operacional aí do mês de agosto, e como de costume, toda segunda, a gente vai estar realizando aí a nossa análise semanal, onde a gente acompanha aí uma série de ativos, não de hoje, mas já de bastante tempo, dentro aí do mercado de Forex, que são os principais ativos que eu opero aí no meu dia a dia, sendo eles aí o euro, euro USD, Libra, o ouro, o USD-CAD e o USDJPY. Então, todos esses ativos a gente vai analisar aqui e agora, definindo aí as melhores regiões para buscar oportunidades durante a semana. Normalmente a gente acompanha, né? Eu acompanho outros ativos, commodities, índices e criptos. Porém, não vou fazer a análise deles agora, vou deixar para compartilhar essas ideias sobre essas outras classes de ativos, né, mais para frente, porque realmente estou mais focado no Forex ultimamente e praticamente 80% das ordens que são abertas nesses ativos aqui que vocês conseguem ver. Então vamos lá começar pelo EURUSD, gráfico mensal. E assim como a gente teve aí no nosso último vídeo no canal, a última análise semanal, as regiões do mensal praticamente são as mesmas, né? São regiões aí que mudam um pouco, sendo elas aqui os preços principais da média de 200 aqui em cima, onde as marcações no mensal são sempre com a cor azul escuro. Então a gente tem aqui a média de 200, a gente vai marcar o preço dela. Vamos marcar aqui também esses outros preços de fechamento aqui em cima e aqui em cima para o EURUSD. São regiões aí que a gente vai ficar atento para a venda. Então já vou até sinalizar aqui uma seta indicando que esse preço é um preço interessante para a gente já começar a observar a possibilidade de venda dentro do EURUSD. Se você for ver também na análise semanal do mês passado, a gente estava nesse candle aqui, né? A gente tinha fechado o mês de junho aqui, iniciou o mês de julho, e a gente estava comentando justamente sobre essa possibilidade do euro retornar para depois continuar a tendência em busca da média de 200, né, do mensal, que seria um movimento bem técnico. E de fato, o mês passado foi um mês de correção, e agora eu acredito que o euro, apesar do cenário de guerra e tudo que está acontecendo, né, na zona do euro, a gente tem a possibilidade do euro vir testar aqui 1,19 e 1,20, como a gente já tinha comentado na última análise, mas isso a gente vai ver com o decorrer do mês. Então essas são as principais aí regiões para venda em cima. A gente também tem esse fechamento aqui do mês, né, do mês de junho, e querendo ou não é um preço de fechamento deixado aqui, então vou deixar esse preço aqui também, porém acho que a melhor venda é na média de 200 aqui em cima. E para compra, a gente vai marcar aqui os preços das médias de 20, né? E também da delimitação aqui da nuvem de Timoco, que é essa linha aqui tracejada. E além disso, os preços do mensal deste fundo aqui e deste fundo aqui, certo? No mensal é isso, são as principais regiões aí de compra e venda indicadas pelo time mensal, certo? Porém, a gente vai agora para o semanal. Então, esses são os preços aí para a gente ficar de olho no mensal. E agora a gente vai para o semanal, onde o semanal a gente sempre sinaliza, né, as regiões e preços importantes com a cor roxa. Então a gente vai marcar aqui o preço da média de 20 low a 20 comum, certo? Para baixo a gente tem a 200 e para cima a gente também tem regiões aqui próximo aos fechamentos do mensal, que está lá em cima, só que são fechamentos do semanal, que podem ou não coincidir com o fechamento do mensal, e também nos dão aí
noção, né, de onde a gente tem fechamentos importantes para a gente continuar identificando e de olho. Então esse é o Euro USD com as regiões mais para cima do semanal. A gente também tem o preço de fechamento da semana anterior aqui, junto com o fechamento do mensal. Então isso é uma confluência, certo? E como vocês podem ver, e como a gente comentou, o euro iria, na verdade não iria, mas poderia vir buscar as regiões das médias de 20, e foi justamente o que aconteceu na semana passada. Ele vem, toca a média de 20 e retorna, e acredito que pode dar continuidade ao movimento de alta, buscando as regiões lá em cima que a gente comentou, e aqui sim ser uma venda muito interessante, buscando o retorno do preço mais uma vez às médias de 20 e também a média de 200 lá embaixo. Então, é isso para o euro. Para compra no semanal a gente tem esses preços aqui, né? E é isso. E além disso, eu gosto e utilizo muito o Fibonacci. Então eu traçaria aqui esse Fibo dessa pernada do semanal aqui em cima, certo? E a gente vê aqui regiões de Fibo de 50 e 61,8, que são regiões aí que eu sempre também fico de olho, por serem regiões aí onde o preço respeita muito. Então a gente tem aqui também o preço dos 50 de Fibo. E no Euro USD é isso, certo? Para o gráfico semanal, a gente vai agora para o gráfico diário. Dentro do gráfico diário a gente tem essa configuração, certo? A nuvem de Ichimoku aí segurando o preço, como aqui também, ela respeitou a nuvem. E é isso, no diário a gente tem o que? A gente tem a média de 200 aqui embaixo, na cor azul claro. Temos o fechamento lá em cima desse preço aqui. Esse preço de fechamento aqui do diário. E temos aí, né, a configuração do diário para o Euro USD é de baixa. A gente teve um fechamento do candle, desse candle aqui abaixo da 20 low. Isso decreta uma tendência macro de queda no diário para o euro. Então, se a gente tivesse vendido aqui quando esse candle fechou abaixo da 20 low, seria uma venda aqui com o stop mais lá em cima, cerca de um stop de 2.000 pontos, para um movimento também de 2.000 pontos. Então, esse movimento aqui foi um movimento de venda. A tendência só vai virar para alta quando algum candle do diário fechar acima da 20 high, aí sim a gente teria continuidade, porém a tendência ainda é de queda até que o preço de o candle do diário feche acima da 20 high. Então a tendência é de queda no diário, apesar de ser de alta no semanal, é queda no diário, e as melhores vendas aqui para quem quiser tentar uma venda seguindo a tendência do diário seria na média de 20 comum, na 20 high e também lá no topo no, no topo do diário aqui em cima, certo? Então, para o Euro USD são essas regiões aí de venda, certo? Temos também mais aqui em cima. Aqui a gente vai ter que puxar um pouco mais para cá para a gente conseguir ver as setas dentro do time do diário, né? Como é semanal e mensal, a gente coloca ela e ela acaba se espalhando no tempo e se perdendo, como essas daqui. Então, para venda é isso no euro, e para compra a gente tem aqui a indicação das médias do semanal, do mensal, do Fibo, da 200, do diário em confluência com as regiões do mensal, das regiões do semanal com a confluência do Fibo semanal, essa linha aqui do mensal, e são esses os principais preços aí para compra e venda no euro. A gente vai agora para o H4, que é o time de execução. Então a gente está vendo aqui o H4, né?
E no H4 a gente tem o que? A gente tem esse fechamento aqui do H4 ainda um pouco acima do fechamento do diário que a gente sinalizou há pouco. O H4 sempre na cor verde escura. E a gente tem aqui um preço um pouco mais acima do que o preço de fechamento do diário. E também de preço importante, a gente tem aqui a média de 200 do H4, que está aqui localizada entre a média de 20 comum do diário e entre a média de 20 high do diário a gente tem a média de 200 do H4. Então isso indica aqui que essa zona de preço é uma zona bem forte. Então muito provavelmente quando o euro tocar nessa região, seja na 20 comum, seja na 200 do H4, seja na 20 high do diário, esse preço aqui é um preço interessante para uma venda, um stop um pouco mais aqui em cima. E aqui seria um belo risco-retorno, né? Se a gente for buscar aqui a última média do diário, seria aí um risco de 1.000 pontos para praticamente 2.5, 2.500 pontos aí. Então essa é uma boa oportunidade no euro, para quem vê venda no euro. Eu acredito que possa ser que ele venha testar 1,20 ainda. A gente vai, querendo ou não, mais pelo gráfico macro, que é o semanal, e o semanal está de alta. Só vai virar a tendência no semanal quando a gente tiver o candle do semanal fechando abaixo da 20 low aqui. E aí sim a gente tem mais certeza de que o euro pode virar e vir testar aqui 1,10 ou até menos. Mas enquanto isso, vamos com o semanal para vender o euro pezinho na parede, devagar e realmente esperando ver se corresponde à venda do euro, principalmente por conta do cenário de guerra da Rússia, o Trump. Então tudo pode mudar muito rapidamente no euro, fica ligado. Então para o euro é isso, tudo mapeado aí para vocês no euro. A gente vai agora para a Libra, né? Agora um pouco mais rápido, esse é o gráfico mensal da Libra. E a gente vai ter aqui a definição dos preços mais importantes do mensal, que acontece de forma semelhante ao euro. Então a gente vai colocar aqui a linha na média de 200 do mensal, esse fechamento aqui do mensal, o fechamento do, enfim, o topo de fechamento, né, anterior aqui, que é uma região interessante aí para venda. Eu vou colocar as setas aqui, aqui e aqui. Para baixo a gente tem a 20 high do mensal, né? Eu vou focar só mais na 20 comum e na 20 low, como regiões aí interessantes para compra dentro da Libra, certo? Então eu vou colocar aqui também a delimitação, né, da nuvem de Ichimoku, essa linha aqui que define um preço muito importante, que foi onde foi respeitado da última vez, né? Então a gente for ver aqui quando o preço chegou aqui da última vez, mesmo. E aqui é uma sacada muito importante. A gente teve 4 meses de queda, então muito provavelmente a gente teria um retorno, né? Um repique. E quando ele triscou aqui na linha, né, de Ichimoku, no início do ano, não parou de subir, 5 meses aí de alta, recuou um agora. E pode ser que venha testar aqui a média de 20 ou a 20 low, ou possivelmente até testar novamente essa região aqui de preço da linha. E é isso, então vamos ficar ligado. A gente tem mais preço de fechamento aqui embaixo, mas aí muito difícil a Libra chegar lá. Mas esses são os preços aí do mensal. A gente vai agora para o semanal. Esse é o semanal da Libra. Já vamos aproveitar aqui para traçar um fibo, assim como a gente fez no euro, dessa pernada aqui de alta da Libra, que vai nos dar aí regiões aqui embaixo de 50%, de 61,8%, da média de 200 aqui do semanal. Esse aqui são a seta do mensal. E também temos preços aqui do semanal aqui nesse fechamento. Aqui nesse fechamento também. E mais lá embaixo
até depois do último do mensal aqui, né, desse fechamento do mensal, a gente tem um fechamento mais embaixo do semanal, que também é uma região interessante aí para compra. Então, para Libra no semanal é isso, né? A gente tem regiões também mais lá para cima para venda, como esse fechamento aqui do semanal, que coincide com o fechamento do mensal. E para o semanal a gente também tem regiões mais em cima aqui, que querendo ou não tem confluência com as regiões do mensal também. E esse fechamento aqui do mês semanal também. E é isso no semanal. Agora a gente vai para o diário, gráfico diário na Libra. Mesmo cenário ali do euro, a gente tem um fechamento acima do diário, acima dos preços do mensal e semanal. A gente vai marcar aqui com a cor azul claro. Além disso, a Libra também numa tendência de queda no diário. A gente teve esse fechamento aqui desse candle no dia 24/7 abaixo da 20 low, venda 3.700 pontos para baixo. Quem estava ligado aqui podia colocar até um stop mais curto, 1.000 pontos, ou seja, quem está no macro estava aqui no risco de 1 para 3, 1 para 3,5, 1 para quase 4. Então foi esse aí uma das boas, né? Na verdade, aqui é um dos tipos de entrada da FLFX, que eu estava atento muito a esse preço da Libra, porém como a gente tem muitas notícias, muitas coisas acontecendo, acaba que a gente aguarda o máximo possível para confirmação maior, mas se a gente for ver aqui a venda, né, a tendência de queda da Libra no diário começou no dia 11/7, com esse fechamento abaixo da 20 low, tendência de queda. Quem vendeu aqui conseguiu pegar aí 1.200 e depois a gente faz a Libra faz um movimento que para mim é das melhores entradas da FLFX, que é aguardar o retorno do preço na média. Quem vendeu aqui na média de 20, boom, ainda pegou um preço melhor do que ter esperado o dia fechar aqui embaixo. Então quem estava ligado na média, na 20 comum, vendeu na 20 e pegou aí 4.000 pontos. Quem esperou um pouquinho a mais para o fechamento do dia, pegou 3.500. E é isso para a Libra, e esse movimento pode se repetir de novo. A gente pode ver que provavelmente a Libra vai vir testar novamente as médias de 20. Já furou a nuvem, que é mais uma confirmação de que a Libra provavelmente vai continuar o movimento de queda. Então eu ficaria ligado aqui nas médias de 20 para executar as vendas na Libra, na 20 high, ou na 20 comum, ou na 20 low, certo? Então a gente tem também regiões de venda para Libra aqui, aqui e aqui, certo? E mais embaixo também, e não menos importante, a média de 200 do diário, que é onde muito provavelmente o preço vai voltar a testar, certo? Essa linha azul clara aqui, que também é próximo dos 50 de Fibo, do semanal e de regiões do mensal. Essa região do mensal é a 20 comum do mensal. Então, Libra aí com tudo para vir testar essa região aqui. E nessa região aqui, assim, eu acredito ter uma ótima compra pela confluência do diário, do semanal e do mensal. Então aqui é uma belíssima compra com stop mais aqui embaixo e deixar correr. Fechou? Então essa é a Libra no diário. A gente vai só dar uma olhada agora no H4, que é o time de execução, para tentar entender como ele está nessas últimas 4 horas e sinalizar aqui a média de 200 também da Libra, com a cor verde. Como se a gente tem um fechamento mais lá em cima, a gente tem um fechamento mais lá em cima ainda também, mais acima do que o diário, que é esse fechamento aqui. E é isso, para Libra é isso. Ficaria mais olhando aí o diário, mas tudo mapeado aí para Libra,
Acredito que a tendência de queda vai continuar. Pode ter um repique aqui, mas acho que a tendência da Libra é vir buscar aqui realmente um 1,27, 1,25 ou 1,30 aqui. Fechou? Então a gente tem aí o euro mapeado, a gente tem a Libra mapeada e agora a gente vai para o ouro. Eu estou aqui posicionado no SDJPY, comprado em um lote, né? Mas já eu explico por quê. Agora a gente vai para o ouro gráfico mensal, tendência de alta infinita. E o que a gente tem para marcar aqui no mensal do ouro? A gente tem para marcar o topo histórico. Além disso, média de 9 e as 3 médias de 20. Esses são para mim os principais preços do mensal para o ouro. Regiões aí que eu ficaria atento para compra. Na 9 e nas 20. Esse é o gráfico mensal. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração, onde a gente tem o que aqui no semanal? A gente tem esse fechamento aqui do semanal como possível região de venda, assim como o preço histórico é uma região de venda, possível venda, né? Mas vender o ouro na subida é loucura. Então, se for vender, tem que esperar mais, uma estrutura mais bem desenhada. Mas para compra a gente tem o que? A gente tem a média de 20 comum, que a semana passada já pintou a compra, né? Quem estava ligado aí na semana passada, quando ele bateu na 20, já estava aí 10 mil pontos para cima, que é muita coisa. E se a gente for ver, o ouro vem respeitando essa tendência de alta aí desde que fechou acima aqui da 20 high. Quem estava ligado aqui está posicionado desde 2023 e em nenhum momento desde 2023 nenhum candle do semanal fechou abaixo da 20 low para virar a tendência para baixo, sempre guiando preço, sempre guiando preço, sempre guiando preço, e aqui continua segurando. E é isso. Então no semanal essas são as principais regiões. A gente tem a 200 lá embaixo, tá bem longe a 200, mas é um preço também importante. Então vamos marcar ele aqui. No diário a gente tem essa configuração, onde nós temos um topo do diário igual ao topo do semanal, uma confluência. Então a gente tem aqui o diário. E no diário a tendência ainda é de baixa, né? A gente não teve esse fechamento aqui acima da 20 high. O preço fechou exatamente no preço da 20 high, então a tendência é ainda a tendência de queda, que foi esse fechamento abaixo da 20 low. A melhor venda seria aqui na 20 high, porém o preço está passando. Vamos esperar o dia fechar, ver o que acontece. Mas provavelmente, se o dia fechar assim, o ouro vai continuar sua subida e vai testar. E possivelmente possa vir testar o preço histórico aqui em cima e até continuar a subida. Quem sabe até os 4 mil, sei lá. Dependendo dessa guerra aí, como tiver, o ouro, enquanto não acalmar os nervos, o ouro vai continuar subindo, eu acho. E é isso. A gente tem aqui a média de 200 do ouro embaixo, que pode ser que o preço vá buscar lá também a qualquer momento. É muito provável isso. Um movimento aí bem técnico. E é isso. Para o ouro a gente tem essas regiões aí de compra e de venda. A gente vai agora para o H4 para dar uma olhada como é que tá. Para a gente entender melhor o comportamento do dia, mas o gráfico é bem lateralizado, né? Já a média de 200 bem lateral também, preço passando acima e abaixo da 200. Porém no H4 a tendência é de alta. A gente teve esse fechamento aqui acima da 20 high, compra 4 mil pontos para cima, né? Um stop mais aqui embaixo. E
a nuvem de Timoco aqui dando suporte. Muito possivelmente vai trabalhar aqui dentro da nuvem e depois vai continuar a subir. Mas no H4 que a gente tem aqui a 200, a gente tem a 20 comum e a 20 low, que é onde eu ficaria também atento aí para compras dentro do ouro. Mas acho que o ouro realmente pode ser que se acalmando mais as questões da guerra, né, que ainda não se acalmou, pode ser que ele realize bastante e venha testar aqui, quem sabe. Acho que a 200 do diário é uma boa referência. Vim testar aqui o preço de 30, 10, 3 mil. Vim por volta dos 3 mil aqui, sim, é uma ótima compra. Muito espaço para subir. E é isso para o ouro. Então a gente tem aí o ouro mapeado, Libra, Euro. A gente vai agora para o SDCAD. O SDCAD aí no gráfico mensal. Vou marcar aqui bem rapidinho as regiões importantes do CAD. É um ativo que eu também estou de olho para executar uma compra e ficar posicionado por um bom tempo em breve. Então a gente tem aqui esse preço do mensal, preço de fechamento lá em cima. Depois disso, a gente tem o SDCAD no mensal ele fechou abaixo, né, da 20 low. Isso decreta no mensal uma tendência de queda, porém já tem 5 meses que o SDCAD vinha caindo, 5 meses. E esse fechamento aqui, mesmo sendo um fechamento abaixo da 20 low, eu já não venderia ele aqui. Eu esperaria ele voltar, quem sabe, para vender aqui mais em cima, ou não vender e com a tendência de alta para o dólar. Eu estou indo mais com o dólar, acho que o dólar caiu bastante, tem tudo para voltar a subir aí se as coisas se acalmarem. E é isso. A gente tem aqui a 20 high, a gente tem aqui a nuvem de Timoco, que é onde, se vier aqui, eu vou comprar. E também a gente tem regiões mais embaixo aqui, principalmente no final da delimitação aqui da nuvem, né? A gente tem duas pontas aqui que, pela minha experiência, indicam o limite, né, de preço de queda. Então a gente tem aqui uma compra possível, um preço de compra, né? Não quer dizer que ele vai parar aí, mas muito provavelmente respeite essa região e deixe aí um padrão de entrada para a gente tentar aproveitar. E no mensal é isso. Então no mensal eu buscaria aí por vendas aqui. No mensal lá em cima. Né? A gente também tem esse fechamento aqui do mês aqui. De lá em cima também. Então para o mensal é isso. Eu traçaria aqui uma posição bem mais macro aqui no SDCAD, desse movimento aqui de alta, né, dele de vários meses. Então se a gente for tirar aqui uma referência macro do Fibonacci no mensal, seriam regiões aí. Esse Fibo eu vou até marcar na cor do mensal. Normalmente eu coloco o Fibo na cor da análise, né, do movimento de Fibo. Então a gente tem aqui os 50, né, e o 61,8, que são justamente aqui próximo à linha de Timoco, que eu falei, e também próximo a essas regiões de pico. Então a gente tem o 61,8 aqui, tem o 50 aqui, e essas são as regiões aí, ao meu ver, para compra e venda no mensal para o SDCAD. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui a 200. A gente tem aqui a 200.
para cima a gente tem a 20 comum, a 20 high. Certo? E temos também o fechamento do mensal lá em cima, que conflui, né, com o do mensal, semanal e mensal. E é isso. Para o semanal do SDCAD é isso. A gente vai para o diário agora. Dentro do diário a gente tem essa configuração, onde nós temos aqui esse fundo aqui importante no diário, sendo o diário na cor azul claro, certo? A tendência no diário é de alta. A gente teve o fechamento aqui acima da 20 high, 1000 pontos para cima. Eu estou aguardando um retorno aqui na 20 comum ou na 20 low para eu fazer uma compra aqui em um desses dois preços com stop mais aqui embaixo. Então vou marcar aqui a 20 comum e a 20 low, botar as setas aqui indicando o preço que eu tenho interesse, que são esses dois preços a princípio para essa semana aqui no diário, mas se ele for para baixo dessa região a gente tem mais preços esperando aqui por ele. As setas ficaram deslocadas no tempo, mas a gente vai trazer elas para cá para ter uma noção melhor das regiões sendo vista, né? A gente tem a 200 lá em cima também. No time que a gente está vendo, né? Então a gente às vezes está trabalhando no diário, no H4 e não está vendo a região do mensal. E foi justamente por ter a experiência de estar operando e às vezes estar operando em cima de uma região do semanal e mensal bem clara. E por a gente não ter essa diferenciação essa forma, né, de ver ao mesmo tempo as regiões do mensal, semanal e diário e H4, foi que eu fiz essa diferença de cores para ter noção do preço onde a gente está trabalhando e pretendendo abrir ordem. Então é isso pro USDCAD. Ele respeitou, né, aqui o semanal, querendo ou não, a semana até passou da média de 20, depois voltou, ainda fechou abaixo. A gente pode ver ele continuar, vim testar aqui. Então a ideia é essa, é comprar ele mais aqui embaixo para soltar ele mais aí lá em cima. E é isso pro SDCAD. E agora a gente vai pro SDJPY, que é o ativo que eu estou posicionado nesse momento. Estou comprado aí em um lote do SDJPY. Não venho mostrando como é que tá o meu saldo na Rantec, mas a conta ainda está ativa. Vocês conseguem ver a conta aqui. Justamente porque não quero atrair pessoas que visam só números. Enfim, apesar de a gente operar para ganhar dinheiro, a ideia aqui é mais educacional mesmo, fazer com que minha estratégia seja entendida e poder ajudar as pessoas também. Então a gente vai aqui no SDJPY, o SDJPY no gráfico mensal. Vamos aqui definir as regiões bem rapidamente. Então a gente tem esse preço aqui do mensal. A gente tem a 20 high. A gente tem o SDJPY no momento parecido com o SDCAD, onde teve 1, 2, 3, 4 meses de queda. E esse candle aqui abaixo da 20 low indica o macro de queda para o mensal. Mesmo assim, vender que é perigoso, por conta já de ter 4 meses de queda. Muito provavelmente o preço iria repicar. Foi o que aconteceu. Ele veio testar a média de 20 e depois devolveu. E foi aqui que eu comprei. Acredito que ele não venha buscar mais aqui do que aqui embaixo. E acredito que ele possa vir testar 20 high aqui. Ou o preço da média de 20 comum, que é onde está mais ou menos o meu take. E é isso para o mensal do SDJPY, é isso. A gente tem esses fechamentos aqui. A gente também tem um fechamento aqui importante, onde a gente vai colocar aqui as setas de venda. E a média de 20 comum aqui. E para compra, ficaria ligado para compra aqui nesse último fechamento de mês, nesse pavio aqui também,
Então, para o mensal, acho que essas regiões aqui seriam interessantes para observar uma compra, principalmente pelo relacionamento do Japão agora com os Estados Unidos, né? Eles adotaram aí a taxação de 15% para os dois, então acho que o dólar tende a se valorizar com essa politicagem e acho que tem espaço aí para o SDJPY subir bastante ainda, quem sabe para testar a máxima histórica aqui, que foi no 1,60. Ou se o Japão continuar, se precisar aumentar a taxa de juros, né? Provavelmente a gente vai ver o dólar caindo mais e pode vir testar aqui regiões mais embaixo. A 200 do mensal tá lá embaixo, tá longe pra caramba, mas é uma região importante, a gente vai marcar. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal é isso. A gente tem aqui a 200 do semanal. A gente tem a 200 do semanal aqui. E é isso. A gente no semanal a gente teve o fechamento e esse é o motivo por eu estar mais querendo comprar o STJPY. Foi esse fechamento aqui dessa semana acima da 20 RAI, ou seja, tendência do semanal de alta. Aqui era uma boa compra, mas as melhores compras ficam para as médias de 20 high, 20 comum e 20 low. Eu gostaria de comprar ele aqui, porém, essa semana é uma semana limpa de notícias. Eu acho que o dólar tem tudo para subir. Então, provavelmente, talvez o SDJPY nem venha buscar a média de 20, né? E nem a 20 low para a gente comprar aqui ou aqui. Então, essa compra foi feita aqui em cima, mas também pela configuração do diário, que eu vou mostrar agora o porquê da compra, que é a confluência da tendência no semanal, né? Então a gente teve o fechamento aqui acima da 20 high, tendência no semanal de alta, melhores compras no semanal na 20 comum, na 20 low. Porém, se a gente for para o diário, a gente vai ver que a tendência do diário de alta começou aqui no dia 7/7. O preço foi, voltou, testou a média de 20, foi de novo, passou a 200. A gente teve o payroll jogou para baixo e agora o preço chegou numa região aí, para mim, uma das melhores que tem, levando em consideração tudo que a gente comentou agora, que é a compra aqui na 20 low do diário, onde se o preço, né, se a minha estratégia estiver certa e o preço respeitar o preço da 20 low, a gente vai ver hoje ou amanhã essa continuação da tendência de alta até aqui a média de 200 provavelmente, ou até mais em cima, que é onde o meu take está, que está entre a média de 200 e entre a média de 20 do mensal. Então é uma região aí que é bem interessante. Isso foi aí o diário, né? A gente pode traçar aqui um movimento de Fibonacci também para referenciar até onde ele pode cair. Esse é o movimento aqui do diário, do Fibo, né? Então esse Fibo aqui eu vou marcar na cor do diário. E é isso, rapaziada. A compra foi feita visando a 20 low do diário. E é isso. Tá tudo mapeado para vocês. O SDJPY mapeado, certo? O SDCAD mapeado. Shao, vulgo ouro, mapeado. Libra e euro também. E essa foi a análise da FLFX, minha estratégia. Lembrando que essa conta que eu estou operando da Hantec é a conta real, né? Já após a aprovação do desafio de 100 mil, ela está viva. Não venho compartilhando o andamento dela porque não quero. Também não quero estar me dando essa cobrança de ter que estar compartilhando direto. E a ideia aqui é educacional. Essa análise semanal é mais educacional, mas em breve eu vou estar compartilhando com vocês aí como é que está o andamento. Deixa só enfim, as coisas acontecerem, fechou? Tamo junto, se inscreve no canal
é a FLFX, análise semanal, tudo mapeado para você. TEI. Forte abraço, se inscreve no canal para não perder a boa. Fechou? Abraço, meu trader, tamo junto.